Então agora a gente vai expandir o nosso conjunto de números novamente. Então a gente já viu lá o conjunto dos números naturais, depois a gente viu algumas operações e propriedades dos números inteiros, e agora a gente passa para os números racionais, tá? Que são números que representam a razão entre dois inteiros, tá legal? Então esses números a gente chama de frações, né? Frações são compostas por dois termos aqui. Um termo que fica em cima, que é o que a gente chama de numerador, e o termo que fica embaixo, que a gente chama de denominador. Tá? O que isso representa? Vamos imaginar aí, por exemplo, uma pessoa comendo um chocolate, né? E esse chocolate está dividido em 5 pedaços. E a pessoa come somente 2 pedaços desses 5, né? Então, nesse exemplo, a pessoa comeu quanto do chocolate? A pessoa comeu 2 partes de uns 5, que era o total de partes, né? Então, na fração, a gente fala que a pessoa comeu 2/5 do chocolate. Tá? Então, o numerador, nesse caso, seria 2 e o denominador 5. Tá? Essa fração ela pode ser representada depois também, que a gente vai ver, por um número decimal, tá? Que seria 0,4 nesse caso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a leitura dessas frações. Tá? Para os denominadores de 2 a 9, a gente tem uma leitura específica que é a seguinte. Quando o denominador for 2, a gente fala que a fração ela é, por exemplo, 3 meios, né? Quando o denominador é 2, a gente fala que é meio. Quando for 3, a gente fala que é terço. Quando for 4, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Tá? Então, de 2 a 9, a gente tem essa nomenclatura. Para múltiplos de 10, então aqui, por exemplo, seria décimos, tá? Denominador 10 seria décimos. Denominador 100 seria centésimos e denominador 1000, milésimos, tá? E assim por diante. Para denominadores maiores do que 11, então de 11 em diante, a gente usa a palavra avos, tá? Então, seriam, por exemplo, 3, 11 avos, 3, 12 avos, 3, 13 avos e assim por diante. Então, aqui vem essa nomenclatura específica. Tá? Então, por exemplo, a nomenclatura dessas frações aqui, a gente falaria que essa fração ela é 3/5 ou 3 dividido por 5, né? Essa aqui é 3 décimos, tá? Ou 3 dividido por 10. Essa aqui é 3 milésimos ou 3 dividido por 1000. E essa aqui é 3 dozeavos ou 3 dividido por 12. A gente fala também, às vezes, usa a expressão sobre. Então, aqui é 3 sobre 5, 3 sobre 10, 3 sobre 1000 e 3 sobre 12. Então, considerando uma fração qualquer do tipo A sobre B, a gente pode classificar ela de 3 formas. Tá? Primeiro, fração própria. Segundo, fração imprópria ou ainda fração aparente. Tá? Então, a fração própria ela é chamada dessa forma quando o A, que é o numerador, é menor do que o B, que é o denominador. Tá? Então, possíveis exemplos disso aqui, né? 1/3, por exemplo. O que mais? 5 sétimos, 9 dozeavos, assim por diante. Tá? Fração imprópria é o oposto, é quando o numerador ele é maior do que o denominador. Tá? Então, por exemplo, 7/5, 9/5, 100 sobre 30, por exemplo, né? E assim por diante. Sempre que o numerador for maior do que o denominador, fração imprópria. E a fração aparente, ela é denominada dessa forma, quando o numerador for um múltiplo do denominador, tá? Então, se o A for um múltiplo do B, a gente chama essa fração de fração aparente. Por exemplo, 4 sobre 2. Por que ela é uma fração aparente? Porque, na verdade, ela não é uma fração, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa fração, na verdade, está representando um número inteiro, tá? Outro exemplo, 100 sobre 10.
Fração aparente, porque o numerador é um múltiplo do denominador, né? O resultado disso aqui é 10. Então, essa fração está representando o número inteiro. Outro exemplo, menos 4 sobre 2. Menos 4 dividido por 2, menos dividido por mais dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso aqui está representando o número menos 2. Tá? Todas essas frações aqui são exemplos de frações aparentes. Sempre que a gente tiver uma fração imprópria, existe ainda uma outra forma de representar essa fração, que é o que a gente chama de número misto. Tá? Então, primeiro, a condição para que o número misto exista é que a fração que gerou ele seja uma fração imprópria. Tá? Sendo A sobre B uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Né? Por exemplo, 7 quartos, né? Que é o exemplo que a gente vai ver ali. Então, se o numerador é maior do que o denominador, eu consigo representar esse número como um número inteiro mais uma fração própria agora. Né? Então, isso aqui seria uma fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador. Tá legal? E essa fração, esse número dessa forma, como uma soma de um inteiro mais uma fração própria, eu posso representar dessa forma ainda, omitindo o valor, o sinal de soma aqui, tá? Então, coloco o número inteiro na frente da fração e represento ele dessa forma, tá? É esse número aqui, né, nesse formato, que é o que eu chamo de número misto, tá? Então, isso aqui seria um número misto. Por que misto? Porque ele tem uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária. Tá legal? Como passar de uma para outra, é o que a gente vai ver agora. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fração imprópria aqui, 7 quartos, e eu quero transformar ela num número misto. Como que eu faço? Primeiro, eu efetuo a divisão, normalmente, daquele número pelo outro. Tá? Então, 7 dividido por 4 daria 1. Né? 1 vezes 4... vai o 4 aqui, e o resto é 3. Tá legal? Então, 7 quartos, eu posso representar como um inteiro, mais 3 quartos. Tá legal? Então, ó, eu pego essa parte aqui e coloco como inteiro, somado com o resto dividido pelo divisor. Tá? Então, mais 3 quartos. Tá legal? 1 mais 3 quartos... passo para a forma mista, fica com essa cara aqui. Então, isso aqui seria 1 e 3 quartos. Tá legal? Já para fazer a volta, é um pouco mais simples. Se eu tenho um número misto e eu quero passar ele para a forma de fração imprópria, é simplesmente pegar o numerador, tá? Eu vou traçar aqui, vou copiar o denominador. Aí eu vou pegar o denominador, multiplicar pelo inteiro, e somar com o numerador, tá? E colocar isso em cima. Então, 4 vezes 1 mais 3 aqui em cima. Então, 4 vezes 1 mais 3. Tá? Lembrando lá da aula de expressões, primeiro eu resolvo as multiplicações, depois as somas, né? Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 3, isso aqui dá 7 quartos. Tá legal? Então, isso é a passagem aí, né, a tratativa de passagem de fração imprópria para número misto e número misto para fração imprópria. Então, o último conceito que a gente tem que entender é o da simplificação de frações, tá? O que isso significa? Vamos lá. Calculando o valor de 10 dividido por 100, a gente chega no resultado de 0,1, tá? E 1 dividido por 10 também é 0,1. Tá? O que isso quer dizer? Que essas duas frações, elas representam o mesmo valor, ou seja, essas frações são iguais, né? E a simplificação é justamente isso, é passar de uma forma mais complicada da fração para uma forma mais simplificada, por isso que chama simplificação. E como a gente faz isso? A gente divide os números de cima e de baixo da fração, numerador e denominador, pelo mesmo número. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, tenho 10 e 100, né? Eu tenho uma divisão entre dois números. Se eu fizer uma operação com o numerador e fizer a mesma operação com o denominador, eu não altero o valor da fração, né? E isso está provado aqui. Então, se eu pegar e dividir o numerador por 10, né? Vou dividir aqui,
por 10 e dividir o denominador também por 10, eu chego no valor simplificado dessa fração. 10 dividido por 10 dá 1. E 100 dividido por 10 dá 10. Tá? Se eu for fazer agora mais alguma divisão, eu não consigo passar para nenhuma forma mais simplificada do que essa, né? O 1, eu não tenho por que dividir ele além dele mesmo, né? Então eu não tenho como dividir em cima e embaixo por algum número que não seja o 1 nesse caso. Então eu paro a simplificação por aqui, tá? Vamos ver um outro exemplo. 36 dividido por 48. Se a gente for analisar agora por quais valores a gente pode dividir esses dois números, o primeiro que vem à cabeça é o próprio 2, né? Que é o primeiro número maior do que 1. 36 dividido por 2 e 48 dividido por 2 dá 18 sobre 48 dividido por 2, 24. Tá? Resultou em dois números pares de novo, ou seja, eu posso dividir de novo por 2. Né? Dividido por 2 dá 9 sobre 12. E agora eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Né? Por 2 não dá mais porque aqui é um número ímpar. Então por 3 e por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Tá? Agora não tem mais número comum para eu dividir eles dois, que não seja o 1. Né? Ou seja, o MDC entre os dois números que sobraram é 1. Né? É o mesmo caso daqui. O MDC, que é o máximo divisor comum entre os dois números que sobraram, é 1. Então, quando o MDC entre os dois números que sobraram é 1, é um indicativo de que eu estou na forma mais simplificada possível da fração. Tá? Aí vamos lá, aqui a gente fez a simplificação em 3 etapas. Né? Eu dividi primeiro por 2, depois por 2, depois por 3 e cheguei na forma simplificada. Existe alguma forma de passar direto dessa para essa? Existe. A gente pode calcular o MDC entre os dois números que a gente está simplificando, nesse caso daria 12, né? E simplificar depois os dois números direto pelo MDC. Então 36 dividido por 12 e 48 dividido por 12. 36 dividido por 12 dá 3 e 48 por 12 dá 4. Né? Então a gente chega direto na versão mais simplificada da fração. Tá? Na prática, nos exercícios e depois mais para frente nas partes mais avançadas da matemática, é pouco prático você ficar calculando MDC de números, né? Então, normalmente a forma que a gente utiliza para simplificar é essa mesmo. Você vai simplificando pelos números mais óbvios primeiro, né? Então aqui era óbvio que dava para simplificar por 2, então a gente simplifica. Depois continua óbvio que dá para simplificar por 2, simplifica de novo. Aqui já não dá por 2, aí a gente vai testando. Dá para simplificar por 3, né? Por 5, por 7, assim por diante. E aí a gente vai simplificando e chega na forma aí mais simplificada, que é o 3/4, tá? Ambas as formas são corretas, as duas funcionam. Mas na prática essa aqui acaba sendo mais útil, né, por ser mais rápida. Você não precisa ficar calculando o MDC dos números para depois simplificar. Você já começa a simplificar direto e acaba chegando mais rápido no resultado, tá? Então é isso, simplificação de frações, conceito de frações e definições das frações.